Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é honra. Tema muito importante, inclusive. Para quem está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão, eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, área da beleza, a trabalharem estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço para o máximo de resultado. Afinal, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem tempo de pensar literalmente. E o tema de hoje é honra. Honra. Vamos começar com o mandamento bíblico: honrar pai e mãe, para que se multipliquem os vossos dias na terra que o eterno vosso Deus dá a vocês. Esse é o quinto mandamento dos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. Por que eu estou levantando esse mandamento em cima desse tema? E por que ele tem tudo a ver com os seus negócios e a sua prosperidade? Porque aqui é levantado o princípio da honra. Princípios são diferentes de regras. Regras são, como que eu posso dizer? São códigos criados para que se respeitem certas leis, que se traga ordem para o mundo. Princípios é tudo aquilo que vem primeiro, aquilo que vem por fundação. E isso é um princípio fundamental do mundo, o princípio da honra. Dos 10 mandamentos, a gente tem 2 tábuas, certo? As 5 primeiras, os 5 primeiros mandamentos em uma e os 5 seguintes na outra tábua. A primeira tábua da lei são os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Do homem com Deus. E a próxima, a segunda tábua, são os mandamentos que dizem respeito do homem com o homem. Então, você vai ver lá: não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo e assim por diante. Na primeira tábua, você vai encontrar: eu sou o eterno vosso Deus que te tirou da terra do Egito, não terá outros deuses além de mim. Fala do Shabat, o dia do descanso, não terás imagens de escultura, essas coisas. E aí a gente tem o quinto mandamento. O quinto mandamento é honrar pai e mãe. Aí você fala: pô, todos os mandamentos dessa tábua estão ligados ao relacionamento do homem com Deus. Pai e mãe não são homens? Não são ser humano com ser humano? É aí que está a questão. Existe uma hierarquia. A sua mãe e seu pai, eles são o portal que você tem para esse mundo. É o que te traz do mundo superior para a Terra, para esse mundo aqui. Então eles são como Deus. Não que eles são Deus, nem que eles são divindade, mas eles são como Deus. É uma representação. Deus muitas vezes é colocado como Pai, Pai Celestial, o Abba Supremo. E os seus pais aqui na Terra. E aí ele pega e faz esse mandamento: honrar pai e mãe, para que se multipliquem os vossos dias na terra que o eterno vosso Deus dá a vocês. O que é essa honra? Por que essa honra tem que ser dada? Porque é um princípio de ordem, um princípio de hierarquia. Vamos dizer assim: a energia passa de cima, vem através dos seus pais, um canal para esse mundo, e chega até você. Significa que você tem que honrar a fonte. Honrar a fonte. Bom dia, Dylan. E a sua mãe, principalmente, ela é a fonte da sua vida. Honre a fonte para que se multipliquem os vossos dias. É o único mandamento que dá uma bênção. E é uma bênção dupla. Multiplique os vossos dias, mais dias de vida, mas multiplique os vossos dias na terra que o Eterno vai te dar, isso é, na bênção. Mais dias no local de bênção, mais dias de recompensa, mais prosperidade, digamos assim. Qual que é a raiz disso? Honrar a fonte. O que é a fonte? A fonte pode ser a fonte de conhecimento, pode ser um mestre espiritual, pode ser um mestre terreno, pode ser um professor, pode ser seu pai, sua mãe, que te educam para o mundo, que te trazem a vida. A fonte da vida, a fonte do conhecimento, a fonte da instrução, a fonte, a raiz de algo.
Porque se a gente parte do pressuposto que toda ideia, que toda vida, que tudo vem da fonte divina, existem canais para esse mundo. E esses canais muitas vezes podem ser o intelecto, a mente do interlocutor, do professor, do mentor, dos seus pais. É uma fonte que deve ser honrada. A ciência fala sobre isso também. A partir do momento que você começa a falar mal de alguém que você aprendeu, de alguém que te ensinou algo, o que acontece? Você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: nada que aquela pessoa faz é importante. Aquela pessoa é repugnante. Ou tudo que vem dela é repugnante. E aí o que acontece? Você começa a esquecer. Você começa a ignorar. Para de fazer sentido para você. É isso que a sua cabeça... É assim que a sua cabeça começa a agir. E aí quando para de fazer sentido para você, o que acontece? Tudo aquilo que você aprendeu vai por água abaixo. Cai no esquecimento. Cai na desonra. E isso é ruim. Muito ruim. Porque para de fazer sentido. Opa, esqueci. Tem que manter ligado aqui. Meu áudio tá funcionando, gente? Sintra deixou também o trânsito bastante. Tá. Eu não sei se meu áudio tá funcionando. Eu acabei desligando o carro sem querer. Tá no Bluetooth aqui. Gesticula pra mim se tá funcionando, se vocês estão me ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Até aqui ligado. Tá normal? Tá, maravilha. Ótimo, vou deixar assim. Então, toda vez que você entra em desonra, você passa a desacreditar nas ideias, você passa a desaprender, você passa a desonrar em todos os sentidos. E aí aquilo que você aprendeu começa a, digamos que, falhar na sua cabeça. Começa a se esquecer. Sabe aquele conhecimento que você esquece? Aquele conhecimento que não é mais importante? Então esse é um dos pontos. Agora um outro ponto aqui é o seguinte. Imagina uma árvore. A família é representada pela árvore genealógica, né? Pela árvore da vida. Você é essa árvore. Os seus pais são a raiz. Uma raiz de um lado, uma raiz do outro. Quando você tem desonra, é como se você estivesse cortando. É como se você tivesse uma raiz doente. A raiz é a fonte. Uma árvore sem uma raiz, ela não consegue nutrientes. E ela não conseguindo nutrientes, o que vai acontecer? Vai dar defeito na própria árvore e vai dar defeito nos frutos. Muitas vezes ela não vai dar frutos. Às vezes você pensa que a doença da árvore está no fungo, que está no início, no caule dela, no tronco. Mas na real, a maioria das vezes está na raiz. Você tem que curar a raiz. E a cura da raiz está ligado muitas vezes a pai e mãe. Pai e mãe são a raiz. São as raízes. Então às vezes você tem uma mágoa do seu pai de lá de trás. Às vezes até por algo que ele fez de errado realmente. Algo que ele deixou de fazer, deixou de cumprir, abandonou tua família, abandonou tua casa. Mas você tem isso, você tem isso. A psicologia ela fala, a psicanálise, a psicologia, que as suas ações futuras elas vão refletir essa mágoa. Muitas vezes você vai procurar um marido que tem uma característica parecida com um defeito que seu pai tem. Porque você está buscando seu pai, você está buscando essa conciliação. Aí inconscientemente você está o tempo inteiro buscando essa conciliação. Buscando esse amor que não foi dado, buscando esse sustento, buscando essa segurança. E aí a sua vida ela fica travada de prosperar. O que é prosperar? Prosperar tem gente que pensa que é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência da prosperidade. Prosperar é frutificar, é crescer. Dar frutos seria alunos de sucesso, seria procedimentos de sucesso, seria filhos, seria conhecimento, boas palavras que vão refletir em dinheiro, que é uma energia.
tá? Mas prosperidade é crescer. Quando você tem a raiz defeituosa, raiz com problema, você acaba não crescendo. Quando você está remoendo mágoa, ou às vezes aquela mágoa não está nem te doendo mais, mas você está buscando, você está buscando, você está buscando, você está ferida, você não vai para frente. E não é tão difícil você identificar uma pessoa ferida com pai e mãe. Um homem ferido com pai e mãe. Um pai, por exemplo. Um homem que tem problema com o pai. Muitas vezes ele vai refletir um comportamento agressivo. Um comportamento agressivo, um comportamento de gritaria, um comportamento de se impor. É porque ele está refletindo aquilo que ele tem a mágoa do pai dele. E aí ele começa a se impor, ele começa a querer levantar a voz. E você pensa que muitas vezes é um cara corajoso, não é. Ele está escondendo a fragilidade dele, ele está escondendo toda a fraqueza dele naquela agressividade. Na verdade é um cara fraco, não é um cara forte, é um cara ferido, é um cara machucado com pai e mãe. E ele vai refletir isso. E isso vai atrapalhar a vida dele o tempo inteiro. Vai atrapalhar a mulher dele, vai atrapalhar os filhos, vai atrapalhar os relacionamentos que ele tem. Uma mulher ferida com o pai, mesma coisa. Ela vai ter problemas também. Ela vai ser muito brava, muito autoritária, muito independente, uma independência forçada. E ela vai fugir daquilo que é natural dela, a doçura da mulher. A mulher, ela tem uma característica de acolhimento, ela tem uma característica de doçura. Você vai ver uma mulher ferida com um pai, vai ser uma mulher amarga, vai ser uma mulher muito autoritária, muito eu que resolvo minhas coisas. Ela não consegue se colocar na posição de receber. Isso vai atrapalhar a vida dela, vai atrapalhar o casamento dela, vai atrapalhar o marido dela, vai atrapalhar ela mesma, vai atrapalhar a casa. Enfim, tudo isso está ligado ao princípio de honra. Mas Humberto, o que é honra? É obedecer? Não. Não. Em nenhum momento nesse mandamento fala-se de obedecer pai e mãe. Fala-se de honrar. Até porque muitas vezes o seu pai, sua mãe, vai querer espelhar os sonhos deles em vocês, as frustrações deles em você. Às vezes a sua mãe queria ser bailarina e ela vai ficar espelhando isso e forçando a filha a ser bailarina. O pai queria ser médico, vai ficar forçando no filho se formar em medicina, vai ficar forçando ele a entrar na faculdade de engenharia, de medicina, etc. Ser jogador de futebol e assim por diante. Então a ideia não é você obedecer. A ideia é você honrar. Honrar é diferente de obedecer. Honrar é você aceitar como é. Então, eu tenho meu pai e ele é exatamente como ele é. Sei lá, ele não é presente, ele é autoritário, ele... Bom, eu aceito ele do jeito que ele é meu pai, ele é minha fonte. Você não precisa concordar, mas você não tem que controlar. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que quer muito, tem muita... ela é muito impelida a controlar os pais. No sentido de... Você já viu pessoas fazendo vídeo com os pais, zoando, com coisa de internet, mostra o celular e faz pegadinha com os pais, faz os pais de besta, fica colocando, ai, tadinho dele, faz isso com as avós também, e começa a tirar sarro pra internet dos avós, ai, tadinho, que fofinho, tratando o avô como uma criança, o pai muitas vezes como uma criança. Isso é um princípio de desonra muito forte. Você está se colocando acima, tipo, eu sou a espertona, eu sou o espertão, meu pai não sabe de nada, meu pai não entende dessas coisas. Esse é um cenário de desonra muito forte. Então não é sobre você obedecer, é sobre você honrar, é sobre você colocar numa posição de honra, é sobre você colocar numa posição de fonte. Isso vale para os seus pais, isso vale para as pessoas que você aprendeu com seus mentores, seus professores. Você sempre tem que colocar uma posição de honra. Tipo, não concordo com tudo que essa pessoa fala, mas eu sou muito grato, eu sou muito grata por aquilo, por isso. É você nunca falar mal.
É você nunca apontar o dedo para outras pessoas no sentido de difamar, entende? Você nunca pode apontar o dedo para a fonte, para quem você aprendeu. Senão você entra em princípio de desonra. Entrou em desonra, você corta toda a prosperidade naquela área. Você corta tudo que você aprendeu. Então assim, nunca entre em desonra com um mestre seu. Nunca entre em desonra com pai e mãe, com avós, com pessoas que estão acima de você. Porque a tendência é que os frutos sejam melhores. A tendência é que as próximas árvores sejam melhores. Quando a gente planta, é para a próxima plantação ser melhor. Os filhos serem melhores que os pais. Mas não significa que eles estão acima. Eles não estão acima. E esse é o ponto. São os pais, depois os filhos. Eles estão acima de você. Quando você entende isso, você vai entender que o canal de bênção passa pelos seus pais, depois passa por vocês. Você entrou em desonra, a tua vida não funciona. Não funciona. Você se jogou para cima como superior, você está com um ar de superioridade, com uma soberba muito forte em cima dos seus pais, você está julgando demais. Ah, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, ele tinha que agir dessa forma, minha mãe tinha que agir assim. Você está entrando em desonra. Você não tem que controlar, mas você não pode desonrar. Porque a partir do momento que você entra nessa desonra, você corta toda a prosperidade. A sua vida fica atrasada e você fica espelhando psicologicamente esse comportamento nas suas relações. Nas pessoas que você se relaciona, no seu trabalho. Sabe essas mulheres que ficam humilhando as pessoas no trabalho? Sabe esses homens chefes que ficam com esse ar de superior humilhando pessoas abaixo? Eles estão espelhando essa desonra. Eles estão espelhando exatamente aquilo que eles receberam. Ninguém entrega algo que não recebeu, algo que não tem dentro de si. Você vê aquela pessoa amarga que fica fazendo fofoquinha dentro de uma empresa. A pessoa sai, sei lá, tá no salão de beleza. A pessoa saiu, já começa, ó, tá vendo a fulana ali? Ela tá espelhando tudo que tá dentro dela. Tudo que ela enxergou no outro, que ela repele dentro dela, que ela repele nas relações dela, ela tá espelhando no outro. E a vida não vai pra frente. Você acha que a vida de uma pessoa fofoqueira vai pra frente? Uma vida de uma pessoa que fica cuidando da vida dos outros vai pra frente? A vida de uma pessoa amargurada, amarga, vai pra frente? Não vai. Muitas vezes essa pessoa tá amarga por causa dessas relações. Por causa dessa desonra que ela tem. Ah, mas o que eu faço? Meu pai, sei lá, foi um Deus o livre, mas foi um abusador. Ele fez coisas muito feias. Ele abandonou a gente, passando fome. Tudo bem. Vamos colocar aqui. Foi uma coisa muito forte. Coisas muito fortes que eu falei. Mas tudo isso é um trabalho dele, não é um trabalho seu. Você consegue controlar isso? Não consegue. Foi a vida dele. E ele viveu assim. Ele escolheu viver assim. Agora o ponto é o seguinte. Não é você concordar com nada de errado que ele faz. Mas é você aceitar que ele é o teu pai. Você aceitando, ele é meu pai e ele é desta forma. Você não querendo controlar, não querendo apontar o dedo e falar, você tinha que fazer isso, isso, isso. Não. Você coloca na posição de filho. Ele é meu pai, ele é assim, eu aceito ele como ele é. Você perdoa? Pô, mas eu perdoar uma coisa tão grave assim, você perdoa, não significa conviver. Em nenhum momento está falando conviva com os seus pais, conviva com seus professores, conviva com as pessoas que... Não está falando isso, está falando de honrar. Então talvez o seu pai fez uma coisa muito feia com você. Perdoe, para você não ficar carregando aquela mágoa. Não precisa conviver, mas aceite ele do jeito que ele é. Perdoe ele de verdade. Ou você não pede perdão para Deus para coisas que você não merece. Pois é. A relação de imagem e semelhança é uma responsabilidade muito grande. Se você é imagem e semelhança de Deus, significa o quê? Que Ele é um Deus que perdoa. Por que você não é um ser humano que perdoa? Aí você fica apontando, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, eu agi errado, eu cometi um pecado, tá? Mas você está pedindo perdão
Mas quando alguém te perdoa, quando alguém te comete um erro com você, ou mesmo a fonte aqui, seus pais, você está carregando essa mágoa até hoje. Você não perdoa. Você não perdoa ninguém. Como é que você quer pedir perdão para Deus se você não perdoa ninguém? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. O atributo do perdão é um atributo muito forte, que tem que ser usado. Ele precisa ser usado. Você precisa espelhar esse perdão. Agora, não significa conviver. Não precisa conviver. Não precisa concordar. Não precisa passar pano. E não precisa compactuar. Pelo contrário. Se algo está errado, não compactue, não participe, não esteja próximo. Tem aquele salmo, né? Bem-aventurado, salmo número 1, bem-aventurado aquele que não que se junta com os escarnecedores, nem se senta na roda dos pecadores. Mas o prazer está no Senhor, e nele medita dia e noite. Talvez, pesado, né? Mas talvez seu pai seja o escarnecedor, talvez sua mãe seja. Você vai aceitar, você não vai controlar, você não vai apontar o dedo, mas às vezes você não vai conviver. Às vezes você não vai conviver. Forte. Mas é um ponto. Quando eu falo não conviver, eu também não estou falando não perdoar, não dar uma segunda chance, não ajudar se for o caso. Mas às vezes, vamos colocar o caso extremo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual do pai, cara, é pesado pra caramba. Eu não tô falando para ela conviver como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona. Vai conviver como se nada tivesse acontecido? Aconteceu, cara. Talvez ela não consiga mais. Talvez o honrar para ela é não conviver. Ela tá honrando. Honrando porque se ela estivesse convivendo seria uma desonra todo santo dia. Entende? Então o ponto aqui, a gente está falando de coisas complexas, que é muito complicado você ouvir isso aqui que eu estou falando, apontar para a sua vida e acreditar da forma que você quer para curar as suas feridas, também não vai resolver. Eu não estou falando isso aqui para passar a mão na sua cabeça e falar, vai lá e faz aquilo que está no teu coração, minha filha. Eu não estou falando isso. É muito fácil você pegar um monte de palavras numa live como essa e entender da forma que vai te acalentar, entender de uma forma que vai te abraçar e te dar a liberdade de fazer o que você quiser. Não é isso. Isso aqui é um assunto complexo, bastante complexo, e eu não estou dando autorização para ninguém fazer algo, saca? Porque às vezes uma palavra como essa autoriza alguém. Não é essa a intenção. A intenção é que você seja um ser pensante. Até porque tudo isso são coisas muito complexas. Quando a gente fala de honra, quando a gente fala de conviver ou não conviver, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de interpretação, quando a gente fala de estender a mão. Nossa, é muito complexo. É muito complexo, a vida é muito complexa e tem situações muito complexas. Os princípios são simples, mas as interpretações e a convivência não é tão simples assim. É por isso que a gente está nesse mundo. É por isso que a gente está nesse mundo. Para trabalhar dentro da gente, para trabalhar dentro da comunidade, crescer o individual para fortalecer o coletivo. É para isso que você exerce o seu trabalho. Para fortalecer o individual, mas ajudar o coletivo, ajudar alguém que vai se beneficiar do seu trabalho. Enfim, são assuntos complexos. Mas o importante é você meditar sobre isso que eu estou falando para você. Medita sobre a honra, estude sobre. Leia os 10 mandamentos, reflita sobre esse mandamento da honra, estude sobre a honra. E tome decisões acertadas, tome decisões pensadas. Não tome decisões por causa dessa live aqui, tome decisões pensadas. Só que viva sobre princípios. Para de ficar desonrando. Tem gente aqui que tem uma desonra com o pai, e aí todo mundo que te ensina algo, você entra na mesma desonra. Quer dizer, você não aprende nada, não consegue colocar nada em prática, sabe? Aquela pessoa que não consegue colocar nada em prática, ela estuda, não consegue colocar nada em prática, tá falando mal de todo o curso que ela fez, toda a mentoria que ela fez, toda a faculdade que ela fez, todo o professor.
Aquela pessoa que está em completa desonra. Você vai ver que essa pessoa, que ela fala mal de todo canto que ela aprendeu, ela não prospera. Ela não cresce. Por isso que quando alguém chega pra mim e fala: ah, eu comprei não sei quantos cursos e não deu certo e tô a ponto de desistir, o seu vai ser a minha última tentativa. Cara, o que eu entendo aqui é o seguinte: o problema não tá nesses cursos, o problema tá em você. Você está em desonra. Você está em desonra. Não é sobre os cursos. E se você está falando mal dos outros, provavelmente quando você sair do meu, você vai falar mal de mim também. Se eu ligo para isso, não ligo. Mas é um ponto que eu gosto de deixar pontuado, porque senão essa pessoa não muda, ela não tem resultado. E a minha função como mentor é direcionar ela, é falar aquilo que ela não quer ouvir muitas vezes. Agora você me pergunta, isso aqui causa antipatia? Tem alguns alunos que têm antipatia comigo, tem alguns ex-alunos que têm. Mas você vê a árvore pelos frutos, né? A gente tem muito resultado, sabe? No meu destaque resultados, só os que eu catalogo acima de 10, 20, 40 mil, tem um monte lá. Cãibra no dedo de tanto passar por lá. Tem muito resultado. Mas ninguém agrada a todo mundo. Tem muita gente que tem antipatia comigo, porque eu falo aquilo que toca na ferida. Porque o bom amigo, o bom mestre, o bom mentor é aquela pessoa que não mente para agradar. É aquela pessoa que fala: ó, é isso aqui. Em doses homeopáticas, claro. Tem gente que não está preparado para ouvir tudo. Tem gente que está preparada. Então, é o discernimento de ouvir isso. Agora, se eu vejo pessoas em desonra comigo, eu vejo. Isso acontece. Eu vejo pessoas em desonra com outras pessoas. Já teve aluna que veio falar mal para mim de mentora que eu conheço. Ah, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu cortei. Olha, ó, a pessoa é boa. Quando você vê alguém entrando em desonra com você, é muito fácil você concordar e entrar em desonra também. Claro que você não quer criar antipatia aqui, mas é belo você elogiar. É muito belo. A pessoa vem, começa a falar mal de fulano, ciclano, não sei o que, você vai falar: olha, eu tenho experiência boa, essa pessoa foi maravilhosa comigo. Você cortou na hora, a pessoa vai ficar sem graça. Mas é um ponto que é um dever teu também. É um dever muito forte teu, estar em honra com quem você aprende, com seus pais. E é um mandamento difícil, viu? Porque em vários momentos você vai sentir vontade de desabafar, de falar mal, de não sei o quê. Não é fácil. A vida não é fácil. A vida é simples, mas não é fácil. Simples porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Ninguém faz. Mas é difícil porque é complexo, né? Viver é complexo. Viver dói, viver machuca. Viver causa sofrimento. Mas é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, você quer dar um primeiro passo para trabalhar a eficiência na sua vida pessoal, nos seus negócios, faturar mais. Se é nova aqui, me manda um direct falando da live da honra, que eu vou te dar um primeiro passo de graça, que vai ajudar muito a tua vida. Eu posso afirmar que isso aqui, se você se comprometer, pode ser um divisor de águas na sua carreira e na sua vida, tá? Sem custo nenhum. Então me manda, fala assim: ó, eu tava na live sobre a honra no meu direct, que eu vou te dar um primeiro passo maravilhoso para você. Todas essas lives ficam salvas no Spotify, tá no link da minha bio, e elas ficam no feed também. Spotify é legal que você pode desligar a tela do celular, pôr no bolso, pôr um fone de ouvido e ouvir. Vamos fazer a nossa conexão de hoje, a nossa oração. É muito legal, muito bom começar o dia com vocês. Na verdade, meu dia já começou já há um bom tempo, aqui é 10h34 da manhã, aí é 6h34 no Brasil, para a maioria de vocês, né? Mas é muito legal fazer parte da manhã de vocês e que vocês façam parte da minha manhã. A gente já tá quase batendo um ano aqui, né? Eu tô na live 250 e poucas já. Só da live da manhã, né? Teve uma época que eu fazia a live da noite. Logo a gente bate 365. Foi em novembro que a gente começou. Logo, novembro tá logo ali, né? Estamos chegando em setembro, outubro, novembro. Quase um ano. Tá sendo transformador pra mim, inclusive. Muitas vezes eu falo coisas que são pra mim. E é por isso que a palavra é muito verdadeira. Porque eu trago coisas que eu já vivi, coisas que eu vivi recente, coisas que eu vivi lá atrás, coisas que alunos estão vivendo. Então é sempre algo vivo. E é muito legal. Essas lives têm um valor muito grande. E é legal ter vocês aqui. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos.
Sempre que você for orar, faz isso. Respira fundo 3 vezes. A respiração traz consciência. A respiração, ela traz calma. Ela traz presença. E é muito bom você orar com presença, com baixa ansiedade. Fecha seus olhos. Respira fundo comigo 3 vezes, pensando no aqui e no agora. Apenas na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse dia, por mais essa live, por mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo juntos. Juntos no coletivo, mas individualmente em nossas vidas também. Que o Senhor cada vez mais coloque no nosso coração o entendimento sobre esse mandamento da honra. Honrar pai e mãe, honrar a fonte, honrar nossos mentores, honrar nossos professores, honrar todas as pessoas pelas quais nos ensinaram, nos educaram, foram fonte de luz na nossa vida. Sejam pastores, professores, mestres espirituais, mestres de trabalho, pai e mãe, padrasto, madrasta também. Que venhamos ser luz na vida das pessoas e que venhamos ter um coração cada vez mais puro, sem mágoa, sem desonra, sem negatividade. Que venhamos intencionalmente buscar o melhor. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que falhamos, a todo momento estamos falhando e voltando atrás. Mas que o Senhor sempre nos traga resiliência, força de vontade, visão para corrigir. Esse é o grande poder do ser humano, ele consegue corrigir. Ele erra, mas graças ao erro ele consegue voltar atrás e corrigir. Ele consegue exercer a humildade. Isso é bom. Isso é muito bom. Como tudo que o Senhor faz é bom. Respira fundo. Estica seus braços. Fala, Senhor, 2025 é o ano da virada, é o melhor ano da minha vida. Conta comigo, gente. Vocês fazem parte do meu ano. Vocês fazem meu ano muito melhor. Tamo junto, fica com Deus. Amanhã a gente tá aqui de novo. Tá bom? Uma parada aqui, ó. Eu gosto muito dessa vista aqui. Vou compartilhar com vocês. É isso. Fica com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau.